Ok, voltando para agora o exercício 10. Um pendente de luz é formado por três estruturas quadradas, ó. Primeira coisa, quadradas, cujas medidas do lado diminuem sucessivamente 20 centímetros. Ou seja, esse quadrado aqui, o lado dele para essa diminui 20 centímetros. E esse aqui vai diminuir 20 centímetros em relação a esta. Tá? A gente tem só que saber quanto é que mede a maior. Considerando que o pendente quadrangular maior mede 120 centímetros de lado, responda: qual é o perímetro de cada uma das estruturas? Bom, vou chamar esse aqui de maior, com M maiúsculo, esse aqui de intermediário, com I, e esse aqui de menor, com M maiúsculo, minúsculo, tá bom? Então ele quer saber o perímetro. Como é quadrado, é só fazer 4 vezes o lado. Então, o perímetro do maior será 4 vezes, quantos centímetros? 120 centímetros. 4 vezes 120. Isto dá 480 centímetros de perímetro. O perímetro intermediário será 4 vezes, como ele diminui 20 em relação ao anterior, então é 120 menos 100, menos 20, que dá 100. Aqui vai dar 400 centímetros. Pronto. E o perímetro da menor estrutura com M minúsculo vai ser 4 vezes 100 menos 20, 80. 4 vezes 80. 4 vezes 8 dá 32. Um zero daqui. 320 centímetros. Vamos ter mais uma questão aqui. Ó. B. Se incluirmos no pendente de luz uma estrutura que seja menor que a terceira, seguindo a regra da sequência das medidas, quanto valerá o seu perímetro? Então, vou colocar assim, ó, perímetro da pequena, a menor de todas, né? Que seria a quarta. Então, deveria ser 60. Então, perímetro de 4 vezes 80 menos 20, 60. Dá 240 centímetros. O que a gente pode tirar disso, hein? Vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa. Como a gente diminui 4 centímetros, perdão, 20 centímetros de cada uma, e como são 4 lados, 4 vezes 20, 80. Está diminuindo 80 de cada estrutura. Então, 480 é a primeira, menos 80, 400. Menos 80, 320. Menos 80, 240. Olha que legal, hein? Está diminuindo 80 de cada se ela seguir o padrão nesta ordem, tá bom? Vamos lá. 11ª da OBMAP. A figura mostra um quadrado de centro O e área 20 centímetros quadrados. É a área do quadrado. O ponto M, esse ponto aqui, é o ponto médio de um dos lados. Ok. Qual é a área da região sombreada? Interessante, hein? Vamos pegar uma coisa aqui, ó. Vamos pegar uma coisinha. A área da região sombreada, se a gente pegar, eu vou fazer uma reta aqui, ó. Aqui. Temos esse triângulo, tá? Se observarmos, dá para fazer 4 triângulos desses. Ó. Vou ligar daqui para o outro lado, tá? E daqui para cá. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Se... deixa eu colocar aqui. Se a área do triângulo mede 20, eu dividi a área do triângulo, a área do quadrado mede 20 no total, e nós dividimos ele em 4 partes iguais, então, e dá 4 triângulos. Então, cada triângulo vai ser a área de cada triângulo será a área do quadrado dividido por 4. Pode ver, tem 4 triângulos, que é 20 dividido por 4. Então, a área de cada triângulo será 20 por 4, 5 centímetros quadrados. Só que como aqui é o ponto médio, é a metade do triângulo. Então, tem um triângulo, a área associada é essa área aqui de um triângulo, que é 5, que a gente acabou de determinar, mais a metade dela, que é esse pedacinho aqui, ó. Metade de 5 é 2,5, né?
Então não é a letra D? Então a área sombreada é igual à área do triângulo mais a metade dela. A área do triângulo dividido por 2. Faz algum sentido para nós? Então vamos colocar isso em números. A área sombreada será a área do triângulo, que é 5, mais 5 sobre 2. Ainda não estamos estudando esses números quebrados, eu sei. Mas a gente pode fazer o seguinte. 5 mais 5 sobre 2, que é 5 dividido por 2, é 5 mais 2,5. Esta área sombreada será 7,5 centímetros quadrados. Letra D. Tá bom? Não faz parte do nosso universo de estudo dos números, né? Esses números são chamados de racionais, é só no 7º ano. Mas já que apareceu o OBMAP, vamos resolver, né? Vamos ver a 12ª. Se o perímetro de um quadrado aumentar em 12, significa que a medida do lado aumentou em quanto? Ora, se o perímetro de um quadrado, né? Quadrado, todos os lados iguais. Se aumentou em 12, então eu tenho que dividir o 12 por 4. Vai dar 3. Então a medida do lado aumentou em 3, certo? E a da área? Da área a gente vai ter que fazer em 3 ao quadrado. A gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre isso. Então vamos ver o seguinte, vamos lá. O perímetro de um quadrado, se o perímetro de um quadrado aumentar em 12 centímetros, significa que a medida do lado aumentou em quanto? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um quadrado, certo? Ele aumentou em 12 centímetros. Vamos supor que antes ele era 10 centímetros de lado, certo? 10 centímetros de lado. Então eu tinha 10, 10, 10, 10, tinha 40 de perímetro. Quando eu coloco 3 centímetros a mais, né, no lado, fica 13. Então vamos somar 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13, 52. Lembra que antes eu tinha 40? Agora está 52. Então aumentou 12 centímetros. Então acertamos. Acertamos que ele aumentou 3 em cada lado, certo? Então, significa que a medida do lado aumentou em quanto? Então, o do lado aumentou em 3 centímetros, né? Então, a medida do lado, a medida... Eu faço com muito cuidado, muito bonitinho, para que vocês possam enxergar, tá bom? A medida do lado aumentou em 3 centímetros. Aí ele pergunta, e a medida da área? Bom, vamos lá. A gente já conseguiu determinar que esses 12 centímetros é em função que cada lado aumenta 3. Então, se a medida era 10, certo? 10. Se a área era 10, vou fazer essa continha em algum lugar, hein? Tem que em algum lugar. Vou fazer aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Se a medida do lado era 10, do quadrado, tá? Que é 10. Então, a área dele era 10 ao quadrado, que é 100. Ok? Quando a gente aumenta para 13, vai ficar... Isso aqui é a área velha. A área nova será de 13. Aqui ficou mais 3, né? E aqui mais 3, ficou 13 vezes 13. 3 ao quadrado, isso dá 169. Certo? E ele perguntou, significa que a medida do lado aumentou em quanto? Em 3 centímetros. E a medida da área? A medida da área? Pera aí, gente. A medida da área aumentou em 69, né? Seria mais ou menos isso o negócio de falar.
A medida do quadrado aumentou em 3, a gente sabe disso. Não é possível. Agora, a medida da área não é possível saber, porque a gente não sabe quanto era antes. Então, nesse caso, que era 10, a gente comprovou que aumentou 12, o perímetro, dá para estimar, tá? Tranquilamente. Mas a medida da área era quanto? Então, a gente pode colocar assim, ó, a medida da área não é possível estimar. Por quê? Porque nós não temos a medida exata do que era antes. Mas a do perímetro dá para fazer tranquilo, tá? A gente sabe que é um quadrado. Mas a da área não dá. Porque ela pode ser 10, ela pode ser 5, ela pode ser 8. E a gente não consegue estimar, dizer quantas vezes ela aumentou. Estimar. Tá bom, meus queridos? Essa resposta é bem plausível, tá bom? Deixa eu devolver aqui. Voltando para os nossos pontos. Esses são nossos pontos aqui. Elabore uma situação problema em que seja necessário determinar a área de um triângulo. Como sugestão, podemos ter uma área que em formato retangular, mas precisa ser transformado em área triangular. Esse é um problema que você elabora pessoalmente, né? Como é que isso acontece? À medida que você vai aprendendo mais sobre áreas, você já começa a fazer, tá? Então, a desenvolver problemas pessoais, assim, para você mesmo resolver da sua cabeça. Então, eu vou tentar fazer um com vocês aqui, tá? Que seja necessário determinar a área de um triângulo. Então, acho que a gente pode fazer assim, ó. Qual é a metade? Qual é a metade? A metade da área de um retângulo, de um terreno